aí por onde começamos nas semanas anteriores, falando sobre topologias de rede, que compreende aqui o universo físico, né, a maneira como você organiza fisicamente a rede, e como nós dissemos inicialmente, né, qual o critério que eu uso para escolher uma topologia? As fases da Lua? Simplesmente a maneira como eu acordo de manhã, eu falo, opa, hoje eu quero criar uma rede na topologia estrela. Não, você define uma topologia mediante a aplicação que você vai fazer, ok? Dependendo da tua necessidade, do que você dispõe, você escolhe uma maneira para configurar, para instalar a tua rede. E aí nós temos a topologia física, que compreende essa parte de estrutura física, como nós estamos mencionando aqui, e temos a topologia lógica, que é a parte de configuração, servidores, níveis de permissão de acesso, que é um segundo momento desse trabalho de criar, de projetar uma rede. Vamos pontuar primeiramente na parte física. Falamos de topologia nas duas últimas semanas, dando mais ênfase à parte de topologia estrela, que acaba sendo a que mais se utiliza hoje em dia. E hoje vamos abordar a parte de dispositivos de redes, né? Quais são os equipamentos que nós utilizamos para tornar esse processo aqui possível, tudo bem? Independente de estarmos, a gente sempre coloca dessa forma, né, o professor Michael também, independente de estarmos usando aqui uma plataforma remota, nós temos através da... Ih, acho que caiu aqui a minha conexão, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo, Wagner. Tudo certo? Tô sim, professor. Apareceu uma mensagem para mim aqui dizendo que minha rede estava oscilando, mas tudo bem. Então, se eu estou sendo ouvido, ótimo. Então, para a aula de hoje, nós vamos abordar essa parte aqui dos dispositivos, né? Quais são os componentes, digamos assim, peças, cabeamento, tipos de switches, roteadores, quem são esses caras, né? A diferença de um para outro, os diferentes tipos de placas de rede que nós temos hoje, aproveitando para desmistificar algumas questões que a gente tem praticamente acontecendo com muita frequência hoje em tempos de aula remota, né? Onde nós temos visto aí muita gente investindo num sinal de internet melhor e muitas vezes acaba não tendo o retorno que gostaria. E aí está aqui o palco, o cenário ideal para a gente pontuar algumas questões que podem contribuir para uma melhora significativa desta qualidade da rede, como pode muitas vezes frustrar. Tudo é uma questão de ajuste técnico, tudo bem? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar aqui uma apresentação. Pergunta, conseguem visualizar minha tela aí? Agora Sim, é. professor. Beleza. Então tá jóia. Bom, esqueci de comentar esse detalhe, tá, pessoal? Antes de falarmos dos dispositivos, tá? Além da topologia, que é a maneira como nós dispomos a rede fisicamente dentro de um ambiente, nós temos também algumas diferenciações de tipos de rede, tá? Em relação à extensão, em relação à dimensão que ela consegue abranger. Isso, logo na sequência da topologia, já era para ter falado, acabamos que não lembramos, né? E agora, hoje, eu coloquei aqui em partes, antes de falarmos dos dispositivos, mencionarmos aqui tipos de redes, tá? Nós temos aqui aquelas redes domésticas que nós usamos em casa, temos as redes um pouquinho mais, digamos assim, com alcance um pouco maior, e aqui a gente define também, antes de falarmos dos dispositivos, essas variações de tipos de rede, tudo bem? Então, vamos lá. Classificação das redes quanto à extensão geográfica, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para facilitar. Acho que agora ficou bom para vocês aí acompanharem. Bom, eu tenho aqui algumas formas de terminologias que mencionam aqui algumas diferenças em termos de, não formatos, né? Mas disposição de redes em relação ao seu alcance e abrangência. Então, temos aqui o conceito de PAN,
que seria a Personal Area Network, uma rede de área pessoal, né? Onde você pode ter ali 2 computadores, um computador e um notebook, você pode ter uma rede formada aí entre celulares, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma apresentação na FATEC há muito, mas muito tempo atrás, por volta de 2004, 2005, aonde na apresentação no trabalho, para mim, os alunos fizeram uma rede, né, um compartilhamento de recursos por celular usando Bluetooth. Então, aí você tem um contexto, um conceito, né, aplicável de uma rede de área pessoal, digamos assim. É uma questão muito pequena, né, ali que, de repente, tem 1 ou 2 usuários. Comercialmente, você não tem muita aplicação disso, é mais uso teu, né, alguma coisa mais pessoal, por isso daí a terminologia PAN, Personal Area Network, que constitui-se, só para concluir aqui, constitui-se de uma rede de computadores formada por dispositivos muito próximos uns dos outros. Diga, Michael. Ela vai ser daqui para frente bastante usada, porque a internet das coisas, ela trabalha com uma rede pessoal dentro de casa, né? Exato. Você tem a TV, os equipamentos aí todos interligados, né? E conforme vai passando os dias, pessoal, vocês que estão aí começando a vida agora, né, que vai ter a casa de vocês, eu não duvido que vocês já cheguem numa tecnologia na qual a luz do quarto se acenda por um toque, um bater de palma, ou a cortina se feche num comando fechar cortina, né? Porque hoje vocês estão aí com 16, 17, 18 anos. Eu estou pensando daqui 20 anos, né? Quando vocês vão estar aí com 37, 38, 39 anos, tá? Que é mais ou menos a idade que eu estou hoje, já com a minha casa e tudo mais. Vocês sim vão encontrar muito dessa tecnologia no mercado, né? Porque hoje isso ainda é muito caro e a tecnologia ainda está muito nova. Mas daqui 20 anos, né, isso daí vai ser comprar uma bala na esquina, né? É que nem hoje você comprar um CD. É ridículo hoje você falar que vai lá na lojinha comprar um CD. Hoje ninguém mais usa CD, né? E CD há 20 anos atrás, pelo amor de Deus, um CD de música custava aí R$ 150 hoje, um CD de lançamento. Então, é legal vocês se atentarem a isso. Perfeito, Michael, bem lembrado. Ótima associação aqui com a questão da internet das coisas, né, gente? Porque foi bem lembrado, Michael, acho que uma aplicação aqui excelente dessa área rede, né, de uma rede pessoal. Internet das coisas, acredito que seja uma expressão que vocês já tenham ouvido, né, para quem, de repente, não está associando aí, qualquer coisa, literalmente, que tenha uma conexão, né, e tendo conexão com a internet, obviamente, tem ali, né, um microprocessamento embarcado, tem ali um mini sistema operacional e permite que esse tipo de situação aqui ocorra, que você se comunique, que você se conecte, envie e receba informações, né? Essa questão que o Michael colocou, já te passo aí, Michael, essa questão que o Michael colocou aqui é bem interessante em relação à internet das coisas, pelo seguinte detalhe, né? Não precisamos nem de 30 anos, né? Nós já temos, assim, até por aqui mesmo, eu conheço alguns jovens que já estão controlando aí, por exemplo, a irrigação do jardim por assistente de voz, né? Fazendo isso, assim, com uma certa facilidade. Se vocês procurarem alguns canais no YouTube que ensinam como funciona, né? Embora concorde com o Michael, eu acho que algumas tecnologias, aliás, algumas não, né? Todas as tecnologias recentes, né? Pré-lançadas, elas costumam ter, para a nossa realidade econômica, um impacto financeiro um pouco alto. Então, a sugestão que a gente passa aqui para vocês é aquela questão, né? Saiu a tecnologia, está no auge, espera um pouquinho, deixa passar, a tendência é que ela baixe um pouquinho. Porém, um assistente de voz hoje, para você poder controlar uma casa automatizada, se vocês acessarem o Amazon, o eBay, ou até o Mercado Livre, vocês vão encontrar aí o assistente de voz do Google, da própria Amazon, ali variando entre 200 e 300 reais. O que está acontecendo hoje, né, e já passo aqui para o Michael fazer as considerações dele,
que muita gente está investindo em assistente de voz, que são excelentes dispositivos para esse tipo de coisa aqui, né? Além de estarmos em rede, você ter esta comunicação e esse controle feito através da voz, que já é totalmente possível, né? O Google permite isso aí, ok, Google, o Windows aqui no Cortana. Então, o que acontece? Uma boa parcela da população está comprando, adquirindo esse tipo de tecnologia, meio que para fazer companhia em casa, né? Então, assim, não há uma infraestrutura para você comandar, não há nada automatizado, mas adquire o produto e fica lá. Em algum momento, pode ser que tenha, né? Aí já tem o produto à disposição. O que está acontecendo em larga escala por efeito dominó ou efeito manada por IP, efeito manada é aquela questão de que eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. E todo mundo está fazendo porque todo mundo já fez. A galera cai matando em cima das tecnologias mais novas, porque tecnologia tem esse efeito, né? Ela tem um efeito meio que místico sobre as pessoas, encanta, fascina. E aí, os assistentes de voz, que seriam um excelente recurso para esse tipo de rede, bem lembrado pelo Michael aqui com a Internet das Coisas, já está se tornando num papagaio digital, para você ficar trocando ideia com eles. E, na verdade, acaba sendo subutilizado, porque tem uma capacidade muito grande ali. Porém, a gente precisa criar, né, um ambiente conectado, automatizado, já com recursos, que não é nada de outro mundo, tem ali um investimento, sim, para que aquilo possa realmente mostrar a que veio. Nesse momento, para a grande maioria, está se tornando um papagaio digital. Fala aí, fala um oi, fala um tchau, só fica nisso, né? Fica ensinando palavrão para o pobre coitado. Diga, Michael, fique à vontade. Não, é só para eles prestarem atenção, porque é o seguinte, se vocês não se atentarem à explicação que o Wagner vai dar daqui para frente, elas acabam se misturando, tá? Isso aqui é conceitual. Então, que nem, por exemplo, nós estamos comentando dentro de casa com a internet das coisas, tá? Nós estamos numa PAN. Mas esses dispositivos você pode acessar com o seu celular estando na escola, por exemplo, eu estou saindo da escola agora, já vou ligar o ar-condicionado do meu quarto, para quando eu chegar lá já tá geladinho, tá? Entenda o seguinte, você não está mais numa PAN, você vai estar num outro tipo de rede, tá? Só que aquela rede que está na sua casa é uma rede PAN. É que daqui para frente vocês vão começar a misturar as áreas, né, os tipos de rede, e vocês não vão perceber. Então, eu vou pedir para vocês se atentarem que conforme o professor vai passando aí e ampliando a área geográfica, vai ter outros nomes. Pode continuar, Wagner. Eu mais uma vez agradeço o Michael pelo complemento, porque eu havia me esquecido desse ponto, né? Que a internet e outros tipos de conexões, elas nos conectam e nos permite também nos interconectar. Então, há uma relatividade aí. Ela é personal quando você está em casa, né, pessoal, mas a partir do momento que você se desloca e faz isso que o Marco comentou, que na minha ótica passa a ser, eu acho que a grande vertente de você ter uma casa automatizada é justamente para isso, né? Para que você possa, mesmo à distância, controlar algumas coisas, como, por exemplo, irrigação do jardim, como tem um colega que faz isso. Michael, que conhece aqui o Cláudio, né, que é o proprietário da PGNet, o nosso primeiro provedor da cidade e um dos primeiros do Litoral Sul. Na época da faculdade, em 1990, e lá vai bolinha. Como eu disse, eu o conheci, eu estava saindo da Unisantos na época, em 95, e ele estava chegando, né, no primeiro ano. Ele tinha ali, já estava começando umas ideias de controlar a temperatura do aquário através do computador. E olha, funcionou até a chegada do verão, viu? Por falar nisso, você tem o contato do Cláudio? Eu nunca mais falei com ele, seria um excelente contato para nós trazermos aqui para comentarmos sobre aplicações de redes no mercado de provedor para a internet. O que você acha da ideia, o Michael? Legal, mas eu não tenho o contato dele, não. Eu nunca mais falei com ele, né? Como disse, a gente se conheceu na época na faculdade, mas eu vou correr atrás disso, não sei também, estou falando sem consultá-lo, né, gente? Sem saber da possibilidade, da disponibilidade da pessoa, mas
como disse, ele começou bem pequenininho e a coisa está aí, né? E esse ambiente de redes, praticamente um provedor, dentro da infraestrutura de um provedor, são redes, né? E voltando à ideia do controle automático da temperatura do aquário pelo computador, funcionou muito bem até chegar o verão, pelo seguinte motivo, né? A temperatura no verão, ela aquecia mais rapidamente e resfriava mais lentamente. E aí, como, né, todo entusiasta por tecnologia, a gente acaba confiando nela 100%, e, na verdade, ela não errou, né? A previsibilidade na época do programador é que não previu esta questão da temperatura no verão, e o peixinho, infelizmente, virou paella, né, cara? Por Cozinhou isso o que é tão, peixinho. por isso que é tão importante, pessoal, não puxando sardinha para o nosso curso, muito pelo contrário, mas vocês vão ter aí, se já não está tendo, uma aula de análise, né? E é nessa aula de análise que vocês devem pensar em todas essas hipóteses, tá? Michael, mais uma vez, cara, a gente não ensaiou, tá? Mas o Michael, ele faz uns implementos assim na fala, que se a gente parasse para ensaiar isso um dia antes, não sairia tão perfeito. Você acabou de promover as aulas de projeto de aplicação, Michael, que são as minhas aulas aqui no terceiro módulo, que eu tenho uma dificuldade muito grande, Quem é principalmente PUC nesse dessa aula? momento. Oi? Projeto de aplicação web sou eu no terceiro módulo. Legal, legal. E o que acontece? Qual que é o nosso desafio? Não estamos fugindo, mas justamente isso, né? Para você implementar uma rede, você primeiro cria um projeto dela. Você não vai às cegas, opa, cheguei. Não, você projeta. É o mesmo que um arquiteto faz para que uma equipe de engenheiros e construtores edifiquem uma construção. Você primeiro define como será feito e a melhor forma de fazer. E aí nós temos um desafio aqui, Michael, que é conseguir fazer a turma acreditar que pensar, planejar faz sentido. E aí eu sou obrigado muitas vezes a pedir ajuda a René Descartes, cara. Se pensas, logo existes. Concordam comigo? Então prova isso. E eu Porque vou quando mais você... longe. Oi, diga. Quando você não pensa, o corpo padece. O corpo padece e quando você não pensa antes de fazer, muitas vezes você tem que refazer 2, 3 ou 4 vezes. Aí você tem um chamado retrabalho, desperdício de tempo e perder um prazo. E nós estamos num momento aqui que é de definir tendências de comportamento. Opa, estamos no segundo módulo de um curso de formação. É lógico, é um curso de ensino médio, mas também com formação técnica. Então, a gente tem que começar a valorizar essa questão de, antes de sair, de sentar para programar, para criar um código, criar uma página ou uma aplicação local, você precisa criar parâmetros para que isso seja feito, senão você começa a jogar dados. Vira Las Vegas, você para numa roleta e começa a postar, e não é assim. Estamos vivendo há muito tempo a era da análise de dados, que na verdade é uma grande moda isso, né? Analisar dados é princípio básico de informática. Quando eu fiz o primeiro curso de informática em 1983, desculpa, Michael, perdão, elo perdido aqui, Jurássico, nós já analisávamos dados. É que hoje o volume, né, o chamado Big Data, o volume de dados é muito grande, então analisar de forma sistêmica os dados se torna hoje ainda mais necessário, senão você se perde. Então, assim, eu não consigo entender. Aliás, até consigo pelo momento, é faixa etária, né, a grande parte de vocês aí, adolescentes, vamos mudar o mundo, legal, hashtag vamos mudar o mundo, todo mundo segue, mas espera aí, para mudar o mundo, então vamos pensar como isso é possível. Você precisa fazer um programa, um site, uma página, uma rede, primeiro elabora o projeto. Não jogue dados, não vá na tentativa e erro. Tentativa e erro é conhecimento empírico, a gente faz isso quando não está estudando algo. A partir do momento que estamos estudando tecnicamente como aquilo funciona, nós vamos no projeto, gente. E aí a galera acha muitas vezes que montar um projeto é perder tempo. Muito pelo contrário, fundamenta o teu trabalho. É muito importante. E olha, professor Michael, agradeço pela deixa, porque assim, é muito difícil num universo de fazedores que fazem, e a gente respeita o valor do trabalho de quem faz, mas você precisa pensar antes de fazer. Porque aí você tem a oportunidade de fazer melhor. E aí, repito novamente, René Descartes, idealizador do movimento cartesiano,
penso, logo existo. Então prova, cara. Prova para mim. Pensa antes de fazer. Beleza? Voltando aqui, gostei muito aqui da deixa da questão da internet das coisas que é para nós, nesse segmento que estamos estudando aqui, uma grande possibilidade de oferta de vagas de trabalho, né? Quanto mais conexão, mais necessidade de projetos de redes, porque senão é todo mundo junto e misturado caindo na rede, né? Não funciona. Desde prédios como o meu aqui, que volta e meia nas reuniões de condomínio, a galera se desentende por nada, e eu acho que isso que é uma prática, né? Uma praxe de reuniões de condomínio, por exemplo, querer ampliar o sinal da rede Wi-Fi nas áreas sociais do prédio, porque, obviamente, né, a operadora vem aqui, estamos falando justamente disso, ó, de uma rede de área pessoal. Isso é muito comum. Nos prédios mais novos, o prédio já é construído com este olhar, né? Já é projetado para isso. Já tem toda uma infraestrutura para você passar redes de dados. Nos prédios mais antigos, como é o meu aqui, isso não ocorre. E aí você tem a visão, né, daquele que vem aos finais de semana, passar um dia ou outro, e sente falta de um sinal de internet um pouquinho mais amplo nas áreas sociais do prédio. E nós temos o olhar, por exemplo, daqueles senhores que são mais tradicionais, que vêm para cá, ou até os residentes que querem ficar na tranquilidade e não querem barulho nas áreas sociais, né? E não querem que o sinal de internet amplie para a garotada não ficar lá embaixo fazendo uma mó algazarra. Então, enfim, tudo isso são questões de parar e projetar como é que eu posso melhorar o sinal de internet nas áreas sociais do prédio. Não vamos entrar nisso agora, porque isso entra na parte de projeto com Packet Tracer, que é o software que nós vamos usar de apoio, tudo bem? Mas são questões para já se pensar. E quando não foi projetado antes, tem que se refazer depois, beleza? Então, continuando aqui, citamos várias aplicações, vários casos de uso de uma rede de uma área pessoal, né, onde você tem algumas necessidades de conectar os seus dispositivos aí na sua casa, podendo, como disse o professor Michael, acessar de outro local também. Um outro modelo aqui, né, um outro tipo de rede, que acaba também, digamos assim, se aproximando muito desse formato inicial do PAN, é a chamada LAN, né, de Local Area Network, ou seja, uma rede local, né. Aí nós temos em casa uma pequena rede local aqui para poder acessar a internet, né? Para quem usa a internet aí, não apenas a do celular, mas tem um provedor que está disponibilizando o sinal de internet, ele deixou aí na sua casa um modem e você compartilha, manda esse sinal para o seu computador ou através de um roteador você disponibiliza isso sem fio em vários lugares da sala, da sua casa, da sua residência, entre os vários cômodos. E aí nós temos uma definição de rede local. Os laboratórios da escola têm uma rede local. As secretarias, cada departamento da ETEC, diretoria de serviços, secretaria, os laboratórios, como eu mencionei, em algumas unidades, algumas ETECs disponibilizam o sinal sem fio em todo o espaço da escola, outras nem tanto, somente em alguns lugares, né? E aqui nós temos alguns exemplos, então, de uso de uma rede local. Como falei, dentro das nossas casas, nós estamos usando uma rede local para compartilhar também, né, o sinal de internet para a nossa Smart TV, para o celular, enfim, para uma série de coisas. Tudo bem? Alguma colocação, Michael, que é sempre muito bem-vinda? Diga. Professor, então por isso que Lan House se chama Lan House? Exatamente, professor, exatamente. Lan House, essa geração que está nos acompanhando. Eu pensei que é onde a ovelha dormia, que dá lã. Legal. Muito bom, Michael. Pois é, vale a menção aí do parece, né? Foneticamente parece sinônimos, mas não são. Por favor, Michael, complemente o seu raciocínio. Não, porque assim, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, sabe? Não, vamos lá, na minha época de faculdade, tô falando de 2000, tá, pessoal? Acho que vocês não haviam nascidos ainda, porque não tem ninguém na sala com 21 anos. Era uma febre, o professor Wagner tá aí, não me deixa mentir, era uma febre você ir para Lan House, porque não tinha computadores, né, bons para você fazer algumas coisas,
e você utilizava a Lan House desde fazer o seu currículo para conseguir trabalhar, até jogar, né? Existia no Canal 3 uma Lan House muito grande, que o pessoal fazia até um negócio chamado Corujão. Você entrava às 22 na Lan House e saía às 6 horas da manhã, passando a madrugada toda jogando, né? Mas hoje a tecnologia já está mais avançada e os computadores hoje, a grande maioria já atende aí, né? E dá suporte para você poder jogar, mesmo porque os jogos hoje ficou a maioria online e o que você precisa é de rede, né? Antigamente não, os jogos, vamos lá, eu precisava ter o jogo 100% instalado na minha máquina e eu usava, 90% instalado na minha máquina e 10% eu usava a rede. Hoje já não mais. Hoje eu tenho o software instalado 20% e o resto eu uso tudo na rede, né? Então, essa tendência mudou, mas no passado aí, essas lan houses, nossa, era tudo que o pessoal queria, você pagava por hora, né? Hoje ia dar o quê? Acho que a hora de uso na lan house, 5 mango, né? E às vezes compensava você acessar o seu e-mail ou fazer as coisas que você precisava no dia a dia. Ainda mais se você estava em viagem em outro lugar, né, que não tinha a facilidade do notebook que nós temos hoje, o 3G no celular, para você poder acessar em qualquer lugar. Você precisava de um computador. E eu que ainda viajava o país todo, trabalhando nessa época, ficava bem difícil, precisava muito de lan house. Perfeito, Michael. Brilhante aqui a colocação, como sempre. E assim, ó, só para citar, ainda temos algumas representantes aqui desse tipo de serviço, pessoal. Aqui em Praia Grande, na Kennedy, aqui na Avenida Presidente Kennedy, na Mirim, nós temos uma lan house ainda que funciona, uma sobrevivente. Eu acho que é Red Scorpion o nome da lan house. O que acontece, né? Isso que o professor Michael comentou é fato, né? Na época, lá atrás, quando estávamos no auge, inclusive, isso aqui se tornou também, digamos assim, uma espécie de Serra Pelada, né? Serra Pelada é uma área no Brasil aqui conhecida pelo garimpo, né? Pela exploração de garimpo de ouro, né? Então, assim, quando surgiu a Lan House e a febre que isso se tornou, acho que o Michael deve se lembrar, todo mundo queria lançar uma Lan House porque era certeza de que ia ter um retorno garantido e rápido, né? Porém, o que o Michael definiu aí foi o que aconteceu. À medida que a tecnologia foi se popularizando um pouco mais, os consoles chegando com mais força nas residências, então esse apelo do jogo, né, em rede nas lan house, não é que não existe mais, até existe, mas você já tem tanta gente fazendo isso em casa que a lan house perdeu esse foco maior que era os jogos, né? As lan houses que nós temos hoje funcionando, citei essa aqui, olha, eu citei o nome, mas não é propaganda, porque eu nem conheço o proprietário, nunca estive lá, é que é o tipo de coisa, e eu acho que o Michael é uma pessoa observadora assim como eu, aonde eu vou, eu presto muita atenção em tudo. Então, em qualquer lugar que eu passe, que eu ainda vejo uma lan house funcionando, eu paro e falo, poxa, que legal, dá aquele aspecto meio que de saudosismo, né? Um lugar também que nós temos lan house, e por incrível que pareça, pô, em Santos, na Pedro Lessa, tem uma lan house ali, eu não me lembro agora a altura, porque eu levava minha filha até pouco tempo não, né? Já há algum tempo atrás, na Pedro Lessa, 2 vezes por semana, em Santos, entre o canal 4 e o 5, ela fazia Kumon lá, né? E tinha uma lan house na esquina. E, basicamente, da mesma forma que essa que eu vejo aqui, né, a Red Scorpion, a galera que ia para jogar era minoria, tá? As pessoas iam para fazerem pequenos serviços, porque tinha algumas agências de banco próximas, né? Isso que o Michael está falando aí é fato. O cara precisa de uma impressão de um documento, ou precisa consultar alguma coisa. É mais para esse serviço do que para jogos. E Wagner, Né? Pois eu não. vou mais longe ainda. Diga. Os colegas às vezes iam para a Lan House para acessar o Orkut, né, o antigo Facebook, aí, a rede social, para conversar com o rapaz do lado, né? Eu estou falando sério, eu fiz projeto Rondon e eu tive o prazer de ir até a Piaí, aqui no Vale do Ribeira, e eu fui até o Acre, né? Aqui em Apiaí do Vale do Ribeira, o pessoal de uma cidade pequena não conhece pessoas fora da cidade. Então, eles iam para a Lan House para ver a foto do colega que estava do lado e fazer um comentário na foto. E eles viviam nesse ciclo,
né? Poucos tinham a família um pouco mais longe, conversava com um primo, com uma tia, ou sei lá, com um irmão, mas a grande, vamos dizer, 90% do uso era para acessar o Orkut, o MSN e conversar com o rapaz que estava do lado dele. Exatamente, Michael. Assim, eu há muito tempo que não entro em uma lan house, e as últimas vezes que entrei foi justamente para algum impresso rápido, para levar algum documento em cartório, alguma coisa para não ter que voltar em casa. Mas isso que o Michael está falando é fato. E assim, muitas vezes a gente acha, né, que são práticas que são, digamos assim, inerentes de regiões assim bem longínquas, e não, pô, a Piaí não é tão longe, mas a Piaí, ela tem esse aspecto de interior aqui no litoral sul. É bem isso mesmo, né? De vez em quando eu vou para Conceição de Aparecida, interior de Minas, você encontra esse tipo de coisa. E encontra também o extremo oposto, né? Que ali com algumas horinhas você sai de Conceição de Aparecida, você está em Belo Horizonte, que é é uma metrópole, né? Você tem ali uma parte da população já está um pouco mais antenada, mas você ainda tem uma boa parte da população um pouquinho mais voltada a essas tradições e que estão ainda conhecendo este mercado, este nicho, né? E as lan houses, aonde elas ainda existem, elas dão essa possibilidade. Tem um aspecto meio retrô, meio vintage, é uma coisa que parece que você está falando de uma novela que está sendo reprisada, mas não. Isso ainda ocorre sim. Bem lembrado pelo professor Michael, hein? E o pessoal da Lan House também até ajudava, ensinava, né? Tinha muito Exato. senhor de idade que ia para uma Lan House que às vezes não sabia mexer no computador e falava: meu filho, eu preciso fazer isso aqui. Às vezes o pessoal da Lan House ajudava. Então, assim, era uma forma também do pessoal aprender a usar os computadores, usar a rede social, usar um monte de coisa, e sem fazer um curso de informática, né, Wagner? Exatamente. E aí a gente teve, talvez, uma das maiores, não digo um dos maiores, né? Porque escritórios de trabalho sempre usaram redes do tipo LAN, né? Redes locais. Mas lá, as LAN houses, elas acabaram, digamos assim, para o público jovem que não está ainda inserida no mercado, e para quem trabalhava na LAN house também, diga-se de passagem, né? Era um excelente laboratório de aprendizagem, viu? Se aprendia muito ali. Eu falo isso porque meu irmão, ele não tem formação na área tecnológica, ele é da área de ADM, mas em termos de nível operacional, programar ele também programa, mas conhecimento técnico profundo, cara, ele passou anos trabalhando em lan house, o cara tem um conhecimento, assim, muito bom nessa parte de infraestrutura. Você acaba tendo que se virar nos 30, literalmente, todos os dias, né? Porque muitas vezes, quando você é o dono, tudo bem, mas não era o caso, né? O proprietário tinha aí espalhado na cidade várias, deixava alguém lá e falava, cara, se vira e faz funcionar. Os corujões era praxe, né? Todo final de semana, de sexta para sábado, de sábado para domingo, ele passava a noite à base de Coca-Cola e lá vai rock and roll, cara, e tome lan house. E também tinha ali também era um centro de produção de romances, viu, Maico? Mas não vamos entrar nesse detalhe, não, porque senão começa a complicar, porque aqui também surgiu, caiu na net, né, cara? Chega, você vai cair em romance, você vai cair em traição. Não, não, não. Não é novela. Vamos continuar na Vamos lã. parar, até mesmo porque nessa altura do campeonato, que assunto imbecil esse, hein, cara? Dois pais de família não devia nem lembrar disso. Por que eu lembrei disso, hein, Maico? Consegui, cara? Não, eu lembrei, eu estava falando da ovelha, mas é que isso tudo eu vi no YouTube. Tá certo, Maico. E olha, tava Ah, muito desculpa, bom. desculpa, desculpa, desculpa. Beleza. Desculpa. Tá Não, ótimo não, não, você. não, tem um termo novo agora. Minha esposa que Diga, falou, eu falei que ia usar com você. Eu vi na diga. Netflix. Valeu, muito obrigado, cara. Obrigado. Mas, assim, pessoal, brincadeiras à parte, ironias à parte, como a gente sempre fala aqui, é só para dar uma descontraída. Mas tá aí, né? A Lan House já foi, no auge da sua popularidade, um grande caso de uso das redes locais, ainda existe. E os laboratórios da escola, como eu citei, escritórios, todos usam esse tipo de conexão, rede local. E aí, na rede local, você terá aí a sua topologia. Aqui nós temos uma imagem aqui, no caso, ó, de uma rede local, né? Provavelmente aqui ilustrando, tem um prédio comercial, né? Aí você tem um concentrador e vários dispositivos, né? No caso aqui, nós temos uma estrela, onde você tem um concentrador, e aí a topologia é estrela, e em termos de abrangência, é uma rede local, tudo bem? E aí, como o professor Michael falou, né? Se em algum momento alguém de outro lugar acessar remotamente isso aqui, pronto, é uma rede local, mas que pode ganhar uma outra conotação. E aí vamos descer aqui, ó.
Um outro conceito aqui, ó, mais um acrônimo aí para vocês, a MAN, de Metropolitan Area Network. É uma rede de área metropolitana. Corresponde à rede de computadores que compreende um espaço de média dimensão, uma região, uma cidade, um campus aí universitário, algo do tipo, um condomínio com vários prédios, digamos assim, tá ok? Geralmente, uma MAN está associada à interligação de várias LANs. Olha aí o que o Michael comentou com vocês. Percebam que aí há a teoria da relatividade. Ela é LAN enquanto local, mas relativamente também pode ser uma rede metropolitana se acessar outras redes. Localmente é uma LAN, mas quando eu conecto duas LANs, eu tenho uma MAN. Que também já chamamos no passado, Michael, quer dizer, continuamos chamando, mas hoje usa pouco essa expressão de intranet. Lembra dessa expressão, Michael? Eu vi na Netflix. Ah, Michael, não é tão antiga assim a intranet, vai? Ó, Não é que eu vi num filme. Beleza, muito Ô, bom. Wagner, Oi, pois uma não. explicação excelente sobre MAN que nós temos ainda na nossa cidade, que foi uma das primeiras a ter isso daí, a nossa fibra ótica disponibilizada em Praia Grande, em todas as escolas, em todas as delegacias, cartórios, hospitais, né? Tudo que é público, posto de saúde, todos são, vamos dizer, abrilhantados por esse serviço de fibra ótica que nós temos na cidade, que sim, é considerada aí uma MAN na cidade de Praia Grande. Exatamente, Michael. E assim, gente, muitas vezes, né, nós estamos pisando, entre aspas, sobre um solo extremamente fértil e nem sabemos, hein? Praia Grande, saibam vocês, é pioneira em distribuição de fibra ótica dentro do município para os seus, digamos assim, para os seus departamentos, né? E aí nós temos o conceito de MAN. E também já comentamos aqui, se não comentamos, vamos aproveitar a oportunidade, este pioneirismo de Praia Grande o coloca, digamos assim, na vitrine, em termos de visibilidade, para todo o continente. Porque hoje, por exemplo, o Brasil está conectado à Flórida, nos Estados Unidos, por 10.500 quilômetros de fibra ótica subaquática, tá? E isso parte aqui do Brasil, da onde, quando vocês param para ler sobre isso, fala São Paulo. Mas isso é uma injustiça com Praia Grande. Não sai de São Paulo. Claro, né? Praia Grande é uma cidade no litoral sul de São Paulo. Mas se a gente for, vamos ser extremamente corporativistas agora e bairristas, né? São Paulo não tem praia, meu. O litoral de São Paulo tem. É Praia Grande que é o ponto de partida desta conexão entre Brasil e a Flórida, nos Estados Unidos. São 10.500 quilômetros de fibra ótica. Não me lembro agora, se não me falha a memória, é 19 terabytes por segundo. Sai de Praia Grande e dá um pulo em Fortaleza, Flórida. Projeto que, digamos assim, envolve várias empresas aí no mundo todo. Foi uma das primeiras aqui na região sul, né, da América do Sul. Obviamente, hoje nós já temos o Uruguai também, juntamente com o Google, criando a sua. Isso coloca São Paulo como um todo, digamos assim, como referência na questão de transmissão de dados e gera aí a possibilidade de criação de vários data centers por essa perspectiva dessa conexão. E tudo se torna possível a partir desta MAN que o professor Michael citou, um excelente exemplo aqui do uso de uma rede de alcance metropolitano usando fibra ótica. Muitas vezes nós ouvimos críticas a respeito desse funcionamento aqui na cidade, pelo fato de serem o quê? Muitas unidades, muitos departamentos, muitos lugares usando, né, compartilhando este recurso, e aí, em alguns momentos, há, sim, uma certa queda de qualidade. Mas imaginem isso em 2004, 2005, quando foi criado, não a conexão subaquática, mas a nossa fibra ótica aqui é uma das primeiras no país. Tem mais de 20 anos isso. Professor Maico, fica à vontade. Duas coisinhas. Primeiro, eu coloquei no bate-papo um mapa mostrando o cinturão de fibra ótica que nós temos no mundo, né, de cabos submarinos. E segundo, Perfeito. Tem alunos falando que não conseguem ver mais a sua tela. Você pode descompartilhar e compartilhar novamente, por favor. Obrigado, Michael. Fez isso comigo 5 vezes. Michael, ontem aconteceu isso comigo na aula, não sei, não foi com essa turma aqui,
A turma do terceiro, na aula de projeto, eu caí e voltei 2 vezes. Na terceira, eu fiquei falando, fui embora. Eu fui perceber que tinha caído 20 minutos depois, cara. Eu estava dando aula aqui para o ventilador, aqui, cara. Pode isso, Arnaldo? Bom, pelo menos você cobre dele aí a menção, o trabalho, a chamada, cobra do ventilador. Pô, cara, eu tô compartilhando de novo aqui e de vez em quando eu olho pro ventilador e falo, pô, esse aqui não me abandona, cara. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Estão vendo minha tela aí? Eu descompartilhei e que os compartilhei bits estão novamente. chegando. Para mim chegou. Beleza. Ó, e para aqueles que porventura não chegarem, dá uma atualizada aí, dá um F5. É que no caso Não, aqui, né? eu tô falando porque já até saíram da reunião, que nem o Nicolas, ele saiu da reunião e voltou, e mesmo assim não funcionou. Por isso que eu pedi para você cancelar. Tá. Pô, Michael, legal, obrigado pelo toque. E assim, é impressão minha ou parece que nós estamos com um pouquinho mais de instabilidade do que em semestres anteriores, Michael? Então, eu recebi ontem no grupo de professores aqui da Praia Grande, eu vou até mandar para você aí no chat da aula de hoje, eles falando que a Microsoft ela vai ajudar, digamos assim, né, os professores com o Teams a deixar as aulas mais simples e melhores e blá, 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 blá. Depois que eu li essa mensagem, eu comecei a ser expulso das minhas aulas, eu comecei a não conseguir mostrar mais a minha tela. Então, assim, eu acho que a ajuda que eles estão dando para a gente, ó, tô mandando aí no bate-papo, a ajuda que eles estão dando para a gente está sendo muito legal, né? Está, assim, impossibilitando que a gente dê aula. Não, e outra coisa, né? Quando eles colocam nesse teor, né, dá a impressão que nós não sabemos usar uma plataforma de recurso compartilhado, né? Então, né, tudo bem, vai. Não vamos entrar nessa, porque eu tô ficando Bom, chato às vezes também, desculpa. Tá aí no bate-papo, tá? Beleza, Marco. Aqui no finalzinho eu pego acesso para a gente poder dar uma lida nisso aí, porque assim, eu percebi, sim, não é a primeira vez aqui. Em algumas aulas demora um pouco para a turma conseguir acompanhar a minha tela, eu tenho que esperar um pouquinho, e tenho percebido uma certa instabilidade. Assim, lógico, isso sempre pode acontecer, faz parte das conexões, mas esse semestre aqui está um pouquinho maior do que nos semestres anteriores. Bom, eu estou com a tela aqui aberta novamente, com o tópico aqui de rede metropolitana. Vocês conseguem ver? Para mim tá tranquilo. Tudo bem? Bom, então, em relação à rede metropolitana, né, de alcance metropolitano, acho que o exemplo que o professor Michael nos colocou aqui da nossa rede municipal de fibra ótica, ela corou o assunto assim, de forma muito legal. Eu acho que, como eu falei, todo o conceito dentro da área tecnológica, pelo menos eu vejo dessa maneira, ao invés de explicar o que é, quando você apresenta a funcionalidade para que serve, você nem precisa explicar mais o que é. Um exemplo de uso desse, acabou, já resumiu, deixou claro. Quando você mostra o para que serve, o porquê foi respondido. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre a área de alcance, a rede metropolitana? Ficou claro? A diferença de uma rede que alcança o município inteiro e, por exemplo, uma LAN house ou a rede que nós temos no laboratório da escola. Eu acho que, em termos de posicionamento, né, quando você para e abre e olha ao seu redor, dá para perceber bem o que nós estamos falando aqui, né? Descendo um pouquinho mais. Vamos seguindo aqui. Aqui tem alguns exemplos de rede do tipo MAN, né? Acho que já ficou bem exemplificado aqui para nós. Bom, a rede do tipo WAN, né? Ou Wide Area Network, né? Ou rede de longa distância, corresponde a uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, né? Como, por exemplo, um país, um continente, entre outros, né? As WANs permitem a comunicação a longa distância, interligando redes dentro de uma grande região geográfica, né? Eu acho que o aspecto da internet, de modo geral, ele exemplifica bem isso, né? Você poder conectar aí, aliás, conectar o mundo, né, de um modo geral, né? E se conectar até com quem estiver fora dele, né? Como eu sempre digo, né?
se você estiver numa estação espacial em órbita e acessar a internet via satélite, você se conecta. Então, hoje, quando nós falamos de uma rede que permite essa conectividade em qualquer lugar do mundo e fora dele, né? Então, aqui você tem um conceito de Wide Area Network. Acho que em algum momento vai surgir aí a Galaxian Area Network, ou seja, você está na Via Láctea, na nossa galáxia, você está numa rede também, porque você pode acessar via satélite. Eu não tenho interesse de estar pessoalmente em Marte, né? Mas já tem alguns milionários pelo mundo tentando criar uma excursão, digamos assim, né, de farofeiros para ir a Marte. Eu não chegarei tanto, né? Mas, enfim, Wagner, diga. lembrando que Elon Musk está criando aí um cinturão, né? Vamos dizer, uma tela de satélites em volta do planeta e já conseguiu aí uma transmissão bem alta de internet, hein? Opa, bem lembrado. Aliás, o senhor Elon Musk, eu acho que é assim, né? De tempos em tempos, você percebe que o protagonismo na tecnologia ele começa a mudar, né? Ele muda de CPF RG. Já faz um bom tempo que Elon Musk vem chamando atenção por alguns projetos e vale a pena. Eu gosto desse tipo de coisa, né? A gente está falando aqui de um assunto e já conecta aí com Elon Musk. Meu, ele tem projetos, assim, muito, mas muito interessantes. Pessoal, para quem, né, aproveitando a deixa do Michael aí, procurem se informar sobre quem é Elon Musk e os projetos aos quais ele está envolvido hoje, né? Esse é um dentre vários, e todos eles, assim, de uma relevância e de uma pretensão tecnológica. Quando eu digo pretensão tecnológica, em termos positivos, né? Porque isso realmente já efetivado e funcionando à disposição de todos, né? Não ainda em nível de teste. Nós vamos levar a humanidade a possibilidades assim que vão fazer com que tudo isso aqui se torne coisa realmente do ontem, né? Então, Elon Musk é um dos que, talvez, nossos filhos daqui a 20 anos terão como personalidade tecnológica. Elon Musk será para a tecnologia e já é, assim como Isaac Newton foi para a física, Einstein, algo do tipo, viu? Acredito que não deve nada aí para os seus antecessores em termos de criatividade e de funcionalidade. O cara pensa diferente, viu? Bem lembrado pelo Michael aí, viu? Vale a pena. Bom, seguindo aqui, né? Estamos ainda 11h12, temos mais algum tempinho. Então, citamos aqui algumas aplicações da área de alcance, digamos assim, de longa distância, né? Como colocamos aqui a internet, ela nos dá essa possibilidade, tá? E demais classificações quanto à extensão geográfica, né? Enfim, nós temos aqui várias, né, pessoal? Algumas variações que aí, essas variações em termos de denominação, elas entram naquela questão anterior que o professor Michael citou e que eu também aqui coloquei para vocês, né? Você pode ter um conceito de redes em termos de dimensão e de alcance que relativamente muda quando se conecta com outras que estão num outro formato. Então, estas variações aqui, ó, em termos de terminologia, né? Rede de área metropolitana sem fio, né? Destina-se principalmente a operadores de telecomunicações. E aí é um uso mais técnico, mais específico. A WWAN aqui, né? Rede de longa distância sem fio, comumente utilizados para a criação de redes de transmissão de celular. Aí nós temos, por exemplo, né, as operadoras que fornecem sinal de celular que usam esse tipo de conceito. Wagner? Pois não? Eu estou me sentindo Caio Ribeiro na transmissão do futebol. Olha, Michael, eu vou dizer, hein, cara, você está melhor, muito melhor que ele, que de vez em quando Tá. o Caio me desanima, cara. Ele tá vendo um jogo à parte, ele vê outro jogo, cara. Da mesma forma que eu falei de Praia Grande, vamos falar agora de São Vicente. São Vicente, pessoal, agora eles não estão tanto, mas um tempo atrás, eles tentaram, né, implementar em toda a cidade uma WMAN. Você se cadastrava no site lá da prefeitura e você tinha acesso à internet em toda a cidade. Eu cheguei a usar, viu, Wagner? Tava um servicinho até que legal, mas aí depois que muitos usuários acabou entrando na rede, ficou, vamos dizer assim, inoperante de tanto usuário, né? Mas foi uma tentativa muito boa em São Vicente, acho que uns 6 anos atrás, se eu não me engano.
Sim, né? Inclusive, os locais que estavam, digamos assim, agraciados com o sinal, tinha nos postes o sinalzinho do arroba, não era isso? Sim, tinha Eu, uma plaquinha, né, com o arroba e aquele sinalzinho do Wi-Fi, né, aqueles risquinhos do Wi-Fi. exatamente. Eu sou simpático a esse tipo de iniciativa, principalmente quando ela chega aonde realmente as pessoas não têm condições, né? Eu não tenho nada contra, por exemplo, você fornecer algo desse tipo nos grandes centros do mundo. Você oferecer uma rede, por exemplo, uma WMAN no centro de São Paulo, na Paulista, eu posso dizer para você que aí você está sendo óbvio, porque ali todo mundo já está conectado. Então, você dar possibilidade de conexão para quem já está, a gente cai meio que no óbvio, e não é que não serve, serve, mas o ideal é que isso chegue aonde você realmente possibilita quem não teria condições. E Então, quando a gente outra, chega ali, Wagner. né, só para fechar o Ah, raciocínio, já te passo aí, Michael. Quando você entra ali em São Vicente, meu, logo saindo do viaduto Mário Covas, que você entra no México 70 ali, que você vê essas plaquinhas, você fala, poxa, seria muito legal que isso aqui realmente tivesse à disposição dessas pessoas, né? Que ali sim faz sentido você dar o acesso. E aí você tem um outro conceito também da inclusão digital e da chamada acessibilidade, né? Diga, Michael, fica à vontade. e outra, né? Você tem a melhora da comunicação interna naquela região, né? E você consegue fazer até mais negócios. O grande problema da humanidade hoje é a comunicação, né? Então, assim, se você conseguir romper isso, você consegue ter uma evolução muito rápida. E outra, acaba com esse, vamos dizer, entre aspas, monopólio das operadoras, né? Que você tem que pagar que nem uma coisa ridícula, eu tenho um ponto de internet aqui na minha casa, meu vizinho tem um na casa dele, o outro vizinho tem na casa dele. Pô, por que, que não põe um ponto no condomínio e todo mundo rateia esse ponto? Não, a operadora não deixa, né? Ela não deixa fazer isso. Tem que ser, óbvio, ela vai ganhar mais sendo por casas, né? E seria muito melhor o prédio todo contratar um link poderosíssimo e distribuir entre os condôminos, né? Mas, e outra coisa, você tem a chance, que nem, por exemplo, em São Vicente, de buscar essas pessoas que não têm condição, e até por segurança, né? Porque os serviços de públicos, de uma forma geral, ao invés de trabalhar com uma rede particular, acaba usando essa rede mesmo, né? Estou falando de polícia, SAMU, né? Fiscais, todo mundo utilizando essa mesma rede. Hoje, é claro, não puxando sardinha para ela, mesmo porque eu nunca consegui me conectar nessa rede dela, a Claro ela tem diversos pontos na região, né? Que você consegue, sendo o cliente da Claro, você consegue acessar o Wi-Fi disponibilizado pela Claro, né? Mas aí você tem que ter login, senha no sistema para poder ser cadastrado. Eu nunca consegui porque nunca tive acesso, né? Assim, eu tentava conectar, falava que estava cheio. Então, já é uma limitação também bem provável, igual o que aconteceu em São Vicente. Então, Michael, e a sua observação aí eu acho que é interessante, porque primeiramente, vamos olhar pelo lado positivo e olhar sempre a porção cheia do copo e não o vazio, né? Bom, está disponível, você dar esta possibilidade já é algo que a gente deva reconhecer como, digamos assim, mérito, né? Bacana, eu acho legal o poder público se preocupar e disponibilizar isso em lugares onde talvez as pessoas não tenham condições. Mas aí também tem o outro olhar, né? Quando a gente usa esse tipo de possibilidade aí também como uma espécie de marketing, né, promocional, né? Você sabe que você está disponibilizando um sinal que vai permitir ali que talvez 50, 100 pessoas possam conectar e o resto vira estatística. Então, o que você está falando aí da Claro, eu já percebi aqui na cidade, nós temos em Praia Grande também, não sei se ainda está em vigência, né, um sinal aberto da NET, mas eu, quando era cliente da NET, eu nunca conseguia acessar. Nunca tinha sinal disponível, né? Então você percebe que há também um interesse, lógico, claro, a operadora disponibiliza isso também como uma forma de promover o seu nome e tal, e às vezes você não disponibiliza de fato um sinal com uma abrangência maior. Mongaguá, eu não sei se tem algo do tipo, mas Praia Grande tinha até pouco tempo atrás pela NET, que eu conhecia, que eu era cliente NET, nunca consegui acesso.
São Vicente, eu não sei, eu acho que é a prefeitura que disponibiliza o sinal ali, mas eu não conheço detalhes. Santos, né, você anda pela orla ali da praia, você vê o sinalzinho também de Sim. arroba, mas eu nunca tentei, né? Wagner, eu Pois coloquei não. aí no bate-papo um link da Claro, que tem um mapinha aí, pessoal. Se vocês puxarem o zoom desse mapinha, vocês vão ver a quantidade de antenas que eles falam que existe. Tá? É interessante, não estou fazendo propaganda, não, pessoal, longe disso. É puramente acadêmico. Observem, vocês que não têm noção, a quantidade de antenas que tem perto da sua casa, tá? Pode continuar. Sim, e vale a pena você citar isso, né, Michael? Porque um exemplo que a gente sempre coloca aqui, nos finais de semana ou dias que nós temos uma grande concentração de turistas aqui, quando praticamente nós temos um número de habitantes que se triplica, quadriplica nessa época do ano, em alta temporada, e você percebe, né, por exemplo, quando o entregador de pizza vem trazer para você alguma coisa, ou um delivery qualquer, né, e na hora de passar o cartão de débito, eles ficam desesperados, né, como um headhunter buscando o sinal, né, de um lado para o outro. Tudo bem, como eu já disse aqui, em casos assim, né, de ponto cego, quando você está num lugar que o sinal não chega, tudo bem, mas nesse momento, quando nós estamos na alta temporada, com um grande volume de pessoas, a infraestrutura disponibilizada, o sinal que é disponibilizado por essa infraestrutura de antenas, mesmo em grande quantidade, não é o suficiente para atender uma demanda tão grande de público nesse período do ano. E aí, né, aquela reflexão que a gente sempre faz, e a gente precisa, antes de fazer uma análise e decretar, né, ou seja, culpado ou inocente, a gente precisa olhar os vários ângulos do mesmo horizonte aí, digamos assim, né? Porque imagina a operadora duplicar a sua infraestrutura para ser utilizada apenas na alta temporada. Será que faz sentido? Dezembro, janeiro e fevereiro? Dezembro e janeiro, praticamente, né? Será que, porque é um investimento, será que a operadora, convém a operadora fazer esse tipo de coisa? É o que nós conversamos na última aula, né? Você vai colocar um equipamento para atender 2 milhões de pessoas e depois no dia a dia ficar aí com 300 mil. É muito difícil Exatamente. você ponderar isso tudo, né? Ô, E Matheus, eu vi principalmente, que você colocou o mapa aí, Matheus. Se você puxar o zoom desse mapa, vai puxando, 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 você vai ver que vai começar a aparecer as antenas mais próximas. e aí, Michael, né, como você mencionou, vale lembrar, gente, que essa infraestrutura, né, quando você amplia o investimento, é altíssimo, tá? É altíssimo. Não é uma questão apenas de boa vontade, não é uma questão apenas de ganância da operadora, é que é um investimento muito alto e as operadoras precisam dar lucro, né? Nós utilizamos o sinal, queremos qualidade, mas quando analisamos aqui, temos que analisar de forma bem ampla. Só para fechar esse assunto, Michael, vale lembrá-los, a ETEC de Mongaguá, ela tem 26 anos, ela foi inaugurada em 1995, e nós conseguimos um sinal de internet de qualidade em 2012. Até então, a banda larga que chegava lá era muito baixa. E aí a desculpa, que não é desculpa, né? A justificativa técnica das operadoras era sempre a mesma. Olha, a ETEC, Adolfo Berezin, ela está numa distância da nossa central de atendimento que faz com que o sinal chegue aí com pouca qualidade. E aí, né, em algumas ocasiões que eu estive lá para conversar pessoalmente, eu falo, gente, nós estamos aqui desde 95, temos por volta de 800 alunos, será que isso não justifica o investimento para vocês? Lógico que eles não falavam para mim na cara, não, mas davam uma série de voltas e isso não era, assim, o suficiente para mudar esse investimento, gente. Hoje, lógico, com o crescimento da população, né, não apenas por conta da ETEC, porque é muito fácil falarmos hoje, né, o próprio Praia Grande, nós temos 2 ETEC aqui, mas se nós voltarmos 20, 30 anos atrás, a Kennedy tinha areia. Então, hoje, com a população aumentando, o número de moradores e requerentes desse serviço aumentou, justificou esse investimento na infraestrutura e a ETEC de Mongaguá tem, sim, internet de qualidade. Mas até 2012 era terrível. Nem precisa ir muito longe. O meu pai, ele mora a 3 ruas da prefeitura. O meu pai morava, né, meu pai? A 3 ruas da prefeitura, ok? Eu não tinha
conexão da NET até 5 anos atrás. Eu acredito, Michael, porque meu pai... Eles estavam vindo do Boqueirão para cá, tinha até na aviação. Da aviação para cá, a NET não existia. E olha, a prefeitura já era ali, hein? Para você ter ideia. Sim, e né, eu corroboro com você, porque meu pai é morador ali do Balneário Maracanã, né? Na Rua da ETEC. Meu pai está morando, meus pais, né, meu pai e minha mãe, moram na Rua da ETEC aqui da extensão. E ali, eles hoje usam um sinal da NET-ON, que é o melhor sinal que chega ali para eles. Vivo, NET, não chega com claridade, não. Eles estão, nesse momento, justamente por isso, né? Chega, né? Para quem fechou esse serviço há um tempo atrás, beleza, nesse momento, até pouco tempo atrás, não tinham disponibilidade para ampliar. Ele é obrigado a acessar a NET-ON, que, por sinal, semana passada eu não lembrava o nome da operadora, NET-ON. Beleza? Então, aqui, pessoal, para a gente finalizando esse assunto aqui, ó, 11h25, para a gente ir parando, aqui são as variações, né, das formas de utilização, né? Eu vou até mudar o tópico, o nome da aula de hoje, que eu tinha colocado dispositivos de rede, mas nós passamos para... Nós vamos falar isso a semana que vem e vamos mudar para tipos de rede, tudo bem? E aí, pelo horário aqui, estamos chegando. Alguma pergunta, gente? Deixa eu voltar aí para a tela com vocês. Michael, alguma consideração final? Eu acho que assim, cara, a aula ela fica baseada num conceito, né, num assunto, e os nossos devaneios direcionados ao assunto abordado, eles são muito agregadores de, né? Nós comentamos, não sei se todos os alunos sabiam dessa a rede ampliada que nós temos em Praia Grande, o Wi-Fi que tinha disponível em São Vicente, né? Talvez para vocês não faz parte do conhecimento do dia a dia de vocês, né? E percebam que a nossa aula é diferente de um vídeo no YouTube que você assiste para ter um conhecimento. Isso de WAN, LAN, PAN, MAN, vocês conseguem encontrar na internet. Mas esses ponderamentos e esses apontamentos sobre a nossa região, né, o que acontece aqui, vocês só conseguem ter na aula. Tá? Então, aqueles coleguinhas aí que não estão na aula, já que nós estamos aí com 23 alunos presentes, metade da turma, né, é interessante vocês estarem presentes na aula por este motivo. Perfeito, Michael. E aí, né, para coroar, né, a sua fala, eu acho que o que nós temos hoje em relação a conhecimento e informação faz com que a escola, né, o conceito de escola, o conceito de sala de aula, o conceito de ensino-aprendizagem reflita. Eu acho que esse tipo de coisa hoje, né, porque conteúdo nós temos em qualquer lugar. Você entra no Google, o conteúdo é vasto. Essas ponderações, essas conexões da sala de aula com o mundo à sua volta é o que vai ser o diferencial. Porque conteúdo a gente busca hoje em qualquer lugar. Então, para coroar aí as suas colocações, estão me ouvindo? Porque eu acho que travou a conexão aqui. Estamos sim. Então, beleza. Pessoal, da minha parte, paro por aqui. Eu posso colocar a chamada no semanário que a gente usava? Pode colocar, Michael. Fica à vontade, fica tranquilo. Vai sendo no sábado, tá? Perfeito, então. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Vou parando aqui a gravação. Estamos encerrando a aula. Professor Michael, aquele abraço.